O vídeo de hoje é sobre o perfil esquemático do Eneatipo 3. Só para deixar claro que essa é uma série de vídeos que eu estou fazendo que eu estou fazendo é uma correlação entre a terapia do esquema e o Eneagrama. Com a terapia do esquema é um modelo psicoterápico muito integrativo, aceita, a gente consegue trabalhar com vários outros modelos e conceitos, desde que a gente foque nos esquemas. Então, o Enneagrama é mais um, eu estou integrando o Enneagrama à terapia do esquema. Então, qual é o objetivo aqui? O objetivo é fazer com que é uma opção ao terapeuta identificar no paciente qual é o perfil do Enneagrama que ele tem, e a partir desse perfil do Enneagrama ele consegue identificar o perfil esquemático desse paciente, e também pelo Enneagrama ele consegue ter algumas práticas, alguns direcionamentos terapêuticos para tratar, para fazer o tratamento dos esquemas do paciente. Então, a gente um modelo que a gente está agregando à terapia do esquema e que vai ser extremamente útil, porque o paciente chega no consultório e você já consegue identificar por alguns procedimentos, que eu vou fazer um curso ainda, estou elaborando um curso de Enneagrama com terapia do esquema para psicólogos, para terapeutas e até para coaches também, mas desde que seja voltado para desenvolvimento pessoal, enfim. Eu vou elaborar esse curso, vai sair esse curso no segundo semestre, curso online. Isso aqui é apenas uma amostra do que eu vou fazer, parecido com isso, vou me aprofundar mais, vou mostrar os mapas, enfim. Aqui eu estou dando só uma pincelada bem superficial, mas um retrato do que pode ser o conteúdo do curso. Então, o terapeuta vai ter mais uma opção, uma opção, uma ferramenta psicoterápica muito poderosa, agregando essa ferramenta à terapia do esquema, aos esquemas, a gente vai conseguir trabalhar perfeitamente nos modos, nos esquemas do paciente. Então, esse é o objetivo. Hoje eu vou falar sobre o perfil esquemático do Eneatipo 3. O perfil esquemático do Eneatipo 3, uma curiosidade, ele é exatamente igual ao do Eneatipo 1. Privação emocional, defectividade, que é o principal, a dor principal, inibição emocional e padrões inflexíveis. Só que o Eneatipo 3 ele tem uma resposta de enfrentamento a essa defectividade, a esses esquemas, uma resposta de enfrentamento, de direcionamento para o outro, de busca de aprovação e reconhecimento. É o modo principal do Eneatipo 3. Ao passo que o do Eneatipo 1, vocês viram, ele usa o padrão inflexível dele como resposta de enfrentamento aos esquemas. Então, o padrão inflexível do Eneatipo 1 é um modo, é uma resposta aos esquemas. O padrão inflexível no 3 compõe os esquemas nucleares dele, sendo que a resposta é uma busca de aprovação e reconhecimento, é um direcionamento para o outro. Mas por que da diferença? Por que os esquemas iguaizinhos, um se direcionou para um perfil, um perfeccionista, moralista, e o outro buscar aprovação e reconhecimento? A explicação está na relação com os pais, no ambiente em que a criança foi estruturando os seus esquemas. Quais os valores, quais as condutas, quais as ideias que os pais transmitiram para a criança. No caso do 1, a ideia, a moral, a ideia, o valor principal, o que é? É a moral, é a conduta, a responsabilidade, não pode errar, não pode falhar, é o perfeccionismo, é o padrão inflexível. A criança, então, ela foi obrigada a se condicionar, a responder à sua defectividade em termos de padrões inflexíveis. No caso do 3, o que os pais, qual foi a mensagem inconsciente que os pais passaram para a criança na defectividade dela? Primeiro, os pais cobraram a criança. A defectividade é o quê? É uma cobrança, é uma exigência. A criança tinha que apresentar a criança, como ela se apresentava, não estava o suficiente. Ela tinha que ser melhor para ganhar amor, aprovação, validação dos pais. Então, os pais passavam essa mensagem, ó,
da forma como você está, não está bom. Você tem que melhorar. Então, quais são os valores que o pai e a ideia inconsciente que o pai e a mãe passavam para essa criança? Olha, nós prestigiamos performance, resultado. Eu quero que você tire boas notas, seja o melhor, seja o primeiro da turma, seja um atleta, tenta vencer em tudo. Então, os pais do Eneatipo 3 valorizavam isso, valorizavam resultados, status, sinais exteriores de sucesso. Isso tudo os pais passaram. E a criança, então, com a mesma defectividade, com padrão inflexível e tudo, seguiu como resposta: bom, eu vou ganhar amor, eu vou ter minhas necessidades emocionais atendidas de aprovação, validação, buscando esse reconhecimento, essa aprovação e reconhecimento. E aí se enveredou para um perfil 3, que é essa busca de aprovação e reconhecimento, uma busca hipercompensada, é uma hipercompensação. Então, qual é a característica básica do Eneatipo 3? Justamente essa, é de buscar aprovação e reconhecimento. O Eneatipo 3, ele entende que reconhecimento é ser amado, em que as pessoas só vão respeitar, só vão amar, só vão gostar dele se ele for um vencedor, se ele for uma pessoa que se destaca. Então, o Eneatipo 3 sempre tem a preocupação de chamar a atenção, de impressionar os outros pelo seu desempenho, pelas suas conquistas, pelo que ele tem. É o carro importado, é o relógio bonito, é a roupa, é a aparência e é a atitude também, e é a performance. Geralmente foca muito na performance. Então, o Eneatipo 3 é muito workaholic, usa a profissão, a atividade profissional como trampolim para conseguir essa aprovação e reconhecimento, essa validação e aprovação das pessoas. Então, geralmente são muito competitivos, muito trabalhadores, se esforçam demais, ó, padrão inflexível aí, ó. Se esforçam muito, são muito dedicados, esforçados. Só que, infelizmente, parece positivo, mas não é, porque a motivação que o leva a fazer isso é uma motivação egóica, é uma ferida emocional, são os esquemas. Ele quer aprovação e reconhecimento. O Eneatipo 3, ele pensa o seguinte: bom, eu sendo quem sou, vou ser um loser, vou ser rejeitado. Eu preciso impressionar as pessoas. Eu preciso fazer como eu fiz com meus pais. Eu preciso reagir como eu preciso provocar uma reação nas pessoas como os meus pais reagiam comigo. Sempre que eu me destacava, eles me validavam, eles me aprovavam, eles me reforçavam positivamente. Então, a criança e depois o adulto já se condicionou a ter esse reforço, essa recompensa, esse reforço positivo de validação, de aprovação pelo desempenho. O 3 tem um pavor, tem um medo muito grande da mediocridade, de ser medíocre, de ser incompetente, medíocre, de ser um loser, um derrotado. O mundo vai virar as costas para ele, vai se sentir derrotado e ele não vai ter a autoestima dele, vai ser destruída. Porque como é que ele vai alcançar a autoestima? Como é que ele vai buscar essa autoestima? Se destacando, impressionando as pessoas pela sua performance. Você vê o Cristiano Ronaldo, jogador de futebol, como é que ele é? Né? Muito personalista, tem muitas pessoas famosas que são Eneatipo 3, atletas, enfim, atores, pessoas que procuram o holofote. O Eneatipo 3, a ideia é o seguinte: não basta ser nem ter, tem que parecer. Então não adianta ser bem sucedido, ter as coisas, se as pessoas não reconhecem, não sabem disso. Então ele tenta se mostrar, ele mostra, ele se identifica muito com a imagem de sucesso e tal, o que impressiona os outros, o que vai fazer com que os outros aprovem, deem like, gostem dele. Então é uma forma da pessoa buscar essa autoestima. Então essa retroalimentação é muito complicada, perpetua o esquema de defectividade. Então o Eneatipo 3 vai perpetuando, reforçando a sua defectividade, buscando incessantemente esse sucesso, impressionar: eu sou bom, eu sou o cara, eu sou vitorioso, tenho sucesso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, consegui isso, sou o primeiro da turma, sou o primeiro vendedor
da firma, sou o melhor youtuber, tenho muitos inscritos, enfim, é uma preocupação excessiva, muito excessiva, com o resultado de forma a se destacar. É muito competitivo, desde pequeno, o eneatipo 3, desde criança, adolescente, ele se condicionou a pensar assim, bom, a competitividade é boa porque assim ele se compara com o outro e vê em que nível ele está. Por isso que o eneatipo 3, todo 3 é muito, extremamente competitivo. Ele usa a competição com o outro uma forma de ter um parâmetro de conduta e de resultado. Eu estou melhor ou estou pior? Eu sou um bom youtuber ou sou um mau youtuber? Como é que estão os outros da minha área? Então ele compete, vê que ele está medíocre, ele vai, se reinventa e tenta se destacar. Então a competição dá essa condição para que ele se destaque, reforça essa condição. Então é uma forma dele buscar, ele buscar o mérito dele, é uma forma de métrica, né? Ele vai ver como, bom, eu sou melhor que você, ou você está sendo melhor do que eu hoje, mas amanhã eu vou te superar. Então tem essa necessidade de superar, de competir, de vencer. É muito forte isso. Parece positivo, mas não tem nada a ver com positivo, porque a motivação é uma motivação de esquema, é uma ferida emocional, é uma defectividade que ele hipercompensa, ele tenta buscar necessidade de aprovação, validação, se sentir amado, conquistando as coisas, tendo sucesso. Isso não é positivo, é uma coisa, é um comportamento neurótico, porque fica o tempo todo naquela obsessão por conquista, por resultado, por impressionar os outros, se desconecta de si mesmo. Então é muito comum o eneatipo 3 ele ficar refém dos papéis que ele interpreta. Por exemplo, qual é a imagem que ele tenta projetar para impressionar as pessoas? Então ele se identifica com essa imagem. Bom, eu vou ser um professor de sucesso. Aí ele acredita que ele vai se dedica, realmente se dedica, e aí tenta ser um professor de sucesso, tenta se destacar para se destacar na sua área de atuação, para conseguir ter esse sentimento de aprovação e reconhecimento. Então, muitas vezes ele segue caminhos que não tem nada a ver com ele, mas são caminhos que socialmente ele vai conseguir ter esse reconhecimento, essa aprovação. Então ele se distancia da verdade dele, do eu verdadeiro, e acaba sendo uma marionete do ego. Ele está interpretando ali, está fazendo um papel que não é o dele, embora seja um papel até de sucesso. Às vezes a pessoa, é tipo assim, o eneatipo 3, ele é uma pessoa de sucesso na área dele. E aí de repente ele pode, aquela área já não tem tanta importância. Ele vai e se reinventa, muda de carreira. Aí qual é a área que é mais impressionante? Qual é a área que pode impressionar ele e ele conquistar essa validação e aprovação? Agora tem que ser pastor evangélico. O cara é ateu, tem que ser pastor evangélico. O cara vai ser pastor evangélico, tendo sido ateu antes. Você está entendendo? Então ele não tem nenhuma conexão com a verdade ali. Ele vai só idealizar uma imagem e uma performance em relação a essa imagem, uma atividade em que ele vai se destacar para conseguir essa aprovação e reconhecimento. E aí pode acontecer que ele seja pastor evangélico, depois se transforma num ateu, ou vice-versa, depois num atleta, depois num youtuber, e vai sempre se reinventando. Onde tem aprovação e reconhecimento, é o caminho. Onde tem esse holofote, é o caminho dele. Então, é muito egóico, é muito disfuncional, é extremamente workaholic, realmente fica o tempo todo com objetivos na cabeça, com tarefas para fazer, porque se identifica com a performance, né? Então, tem que fazer tudo muito bem feito, padrão inflexível, atuando, muito bem feito, faz, se dedica, quer vencer, quer fazer o melhor, quer se destacar. Precisa se destacar. Não pode se sentir que é medíocre. Isso aí dá essa pressão que ele sente do padrão inflexível dele, faz com que ele tenha essa performance ultra desenvolvida, hipercompensada na busca de aprovação e reconhecimento. Então não é simples, não é positivo em hipótese alguma. Tá? Então, no caso do Enneagrama, como é que o Enneagrama ajuda a desconstruir esse modo de busca de aprovação e reconhecimento?
atenuar isso, flexibilizar isso. Como é que essa pessoa ele vai trabalhar na defectividade dela e flexibilizar esse modo obsessivo, hipercompensado de busca de aprovação? O Enneagrama tem uns caminhos aqui, ó. Você tem, tá vendo esse gráfico aqui? Então, olha, olha o caminho. Tem o caminho 6, que é o principal para ele se centrar. Então, o Eneatipo 3, ele se equilibra, ele amadurece se conectando com o 6 dele. Tá? Então, o que isso quer dizer? Ele vai se conectar com a parte do self dele, que já existe, que é o 6, a parte positiva, funcional, adaptativa do 6. Isso significa que ele vai se tornar menos competitivo, menos personalista, menos egocêntrico e ser como um 6 saudável mais integrativo, mais visando o bem comum, visando o grupo, visando as pessoas. Então ele vai usar a competência dele em prol das pessoas, do grupo, ao invés de ser só para se destacar e ganhar aprovação e reconhecimento. No caso, na conexão com 6. Também na conexão com 6, ele vai aprender a avaliar os riscos, porque essa obsessão de conseguir galgar o sucesso faz com que ele pule, ele siga atalhos, tome decisões sem pensar, sem avaliar o risco, no caso. Então, ele reprime as emoções, reprime o medo, ele não avalia o risco e vai fundo, vai de cabeça. Muitas vezes é uma atitude arriscada para ele, para a família dele, tipo assim, tomar decisões de negócios, tomar decisões de carreira, porque ele quer obsessivamente se destacar, ele quer vencer. E aí ele não avalia os riscos. Então, sendo mais sensato, sentando no 6, ele consegue avaliar o risco, enxergar a realidade como ela é, e não fantasiar a realidade. Enxergar as coisas como elas são. Então, como um 6 faz, né? Realista e não fantasioso, como um 3. Ele cria muita fantasia, muita ideia do que pode ser. Eu vou ser um mega empresário. Tem condição de ser um mega empresário? Pode até tentar ser. Mas quais são as condições? Quais são os riscos? Quais são os sacrifícios? O que ele vai ter que pagar de tempo, de esforço para isso? Ele não pensa muito nisso, ele pensa mais no resultado. Mega empresário, destaque. E aí ele vai, hiperfoco, ele vai tentar aquilo, ele só pensa naquilo. E o resto se dane, a família, ele mesmo, saúde, tudo. Então, ele se centrando no 6, ele vai ser mais sensato. Calma. Isso é válido? Eu vou ter condição de alcançar isso? Quais são os riscos para mim, para minha família? Quais são os riscos de saúde que eu levo? Quais são as condições em que eu vou conseguir alcançar isso? Em que condições? Então, se fica mais sensato, mais realista. Então, essa maturidade que ele vai desenvolver, que ele já tem, mas ele não se conecta com o 6, ele nega o 6, porque o 3, ele sente que o 6 é um loser, que é um medroso, que é um inseguro, que é uma pessoa que não tem a determinação que ele tem. Então o 3 ele rejeita muito o 6, ele precisa quebrar esse padrão e se conectar com o melhor do 6. E com o 9 também, tem uma serenidade, tem uma tranquilidade, ser menos agitado, menos ansioso nessa busca pelo sucesso, é mais tranquilo. Por exemplo, como o 3 é muito hiperfocado, então ele só vê o resultado, ele não aproveita, ele não aprende com a experiência até chegar o resultado dele. Ele só consegue acordar daquele sonambulismo egóico quando está no final. Ele consegue chegar lá no cume, no topo da montanha. Mas ele parece que não experimenta a experiência, o caminho até lá. Isso é muito importante para ele aprender, amadurecer, ter mais experiência. Então ele só foca no resultado e só acorda no resultado. E depois já está pensando em outra coisa. Então o 9 vai dar essa tranquilidade, vai dar essa sensação de perceber o que está acontecendo. Também vai fazer com que ele seja menos acelerado, mais devagar, pode-se alcançar o objetivo de uma forma mais tranquila, mais serena.
e aproveitar a experiência e aprender com a experiência, aprender com a jornada, com a viagem, não ficar só focando no resultado. Então, o 3 ele vai se lapidando, ele não vai deixar de ser um 3. Nenhum dos 9 perfis, a gente não tem isso, não existe isso. A pessoa mantém a personalidade, mas ela cresce, amadurece na personalidade e fica mais sábia, menos dependente dos seus esquemas, trabalha nos seus esquemas, fica menos dependente daquela necessidade emocional que ela tanta busca. Então, a pessoa tem o traço continua tendo a vontade de vencer, a vontade de se destacar, mas sabendo que isso pode ser uma armadilha, sabendo que isso pode, mas desde que essa busca por essa vitória, por essa conquista, por esse sucesso, é uma busca que vai beneficiar todos, a família, ele, as pessoas, não só para se destacar sozinho, né? Como fazer como o Cristiano Ronaldo, quando faz um gol, ele sai correndo, ele não deixa ninguém abraçar ele só, aí pula e mostra o número das costas. Não, abraça os companheiros. E aí quando dá entrevista, ele parece que só ele jogou em campo. Não, ele só fez o gol porque o outro companheiro deu passe para ele. O time jogou para ele, para ajudá-lo a fazer o gol. Então, ele precisa amadurecer nisso, reconhecer o mérito das pessoas que o ajudam e não usar as pessoas como ferramenta para ele conseguir, como trampolim, para ele conseguir alcançar os objetivos. Isso é maturidade. E essa maturidade pode ser alcançada e deve ser alcançada. Essa virtude na personalidade, na própria personalidade, é alcançada trabalhando nessas setas aqui, ó. Então, no 6, principalmente, no 9, equilibrando as asas, o 4 e o 2. Então, é um equilíbrio. Isso aqui no curso eu vou explicar com mais detalhes. Isso aqui não é objetivo ficar detalhando demais isso. Eu vou explicar esse equilíbrio aqui e esses caminhos. Então, o Enneagrama fala o seguinte, ó. Você está preso aqui, meu filho. Você está fixado. Você está totalmente aprisionado pelos seus esquemas e pelo modo. Para você se libertar disso, você tem que se movimentar. Se movimenta, vai movimentando, vai para o 6, vai para o 9, vai para o 2, vai para o 4, de uma forma adaptativa, funcional. Então se conecta conscientemente a essas partes. Então o 3, ele não é só um 3, ele é 3 com asa 2, 3 com asa 3, com influência do 2, com influência do 4, com influência do 6, com influência do 9. Então olha só, olha a nuance de comportamento. Olha só como essa personalidade é muito complexa, não é apenas a... Quando a gente vê a pessoa tipicamente um 3, é porque ele está fixado na personalidade. Quando a pessoa consegue circular aqui, ó, se movimentar nos seus caminhos, essa personalidade ela se dilui um pouco. A pessoa fica na virtude da personalidade, ela não perde a virtude, mas ela fica muito mais equilibrada, muito mais madura. Então, ela já não fica mais dependente dos seus esquemas, ela já busca as suas necessidades emocionais de uma forma mais equilibrada. Então, esse é um caminho para a vida, mas a gente pode usar isso terapeuticamente. O Enneagrama mostra esse caminho. É uma forma de a gente integrar o Enneagrama à terapia do esquema. Então, é muito interessante e eu espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo vamos falar sobre o perfil esquemático do Eneatipo 4. Até lá!